Salve curiosos, salve curiosas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. E no vídeo de hoje eu escalo a seleção dos jogadores que já jogaram nos 4 grandes do Rio de Janeiro. Pensa só, é uma missão difícil atuar por um dos grandes, atuando até mesmo em rival ou outro já é complicado. Agora pensa só, a rota completa, atuar em Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Doideira, né, meu amigo? Mas isso aconteceu. Do goleiro ao técnico, eu monto essa seleção especial. Espero que goste. Dito isso, bora pro vídeo! E o goleiro escalado para esta seleção é Nielsen Elias. Ele foi campeão carioca tanto no Flamengo quanto no Fluminense, teve boas passagens pela dupla Fla-Flu. Ele até chegou a jogar tanto no Vasco quanto no Botafogo, mas não foram passagens tão lembradas, já estava perto do final de carreira. No Fla ele fez parte da consagrada era Zico, na conquista de campeonatos cariocas. No Fluminense ele atuou na máquina tricolor do bicampeonato carioca. Um bom goleiro que fez história no estado do Rio de Janeiro e está aqui escalado. E na lateral direita não pode ser diferente. Até porque o jogador que cito agora é um cara acostumado a ser campeão onde passa, um lateral fantástico, um líder muito experiente. É claro que estou falando dele, Léo Moura, um ídolo máximo da nação rubro-negra, vencedor de campeonatos cariocas, 2 Copas do Brasil, Brasileirão, sendo capitão, um líder por várias e várias temporadas no Flamengo. E antes desta linda história acontecer, ele atuou no Botafogo no início de carreira, ficou um tempo no Fogão, daí em seguida o contrato acaba e ele acerta com o Vasco na temporada seguinte, e mesmo atuando bem no Cruz Maltino, ele sai por um curto tempo, depois retorna ao futebol carioca e acerta com o Fluminense. Ele joga bem no Flu, cai nas graças da torcida e vai jogar no futebol europeu. E depois de pouco tempo na Europa, ele acerta com o time de coração que é o Flamengo. E é claro, tudo que eu já contei no começo, o resto é história. Léo Moura, um exemplo de conquistas e liderança e muito bom de bola. É o lateral direito escalado. E uma outra opção na lateral direita é Bruno Carvalho. E o primeiro zagueiro que cito aqui nesta brilhante escalação dos 4 grandes do Rio de Janeiro era de chegar firme mesmo. Era conhecido por ser muito viril e forte nas chegadas contra os atacantes. Estou falando de Moisés, mais conhecido como Moisés Paulada. Ele foi o primeiro jogador a fazer a trajetória completa de atuar no Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. A sua passagem nos 4 grandes começa pelo Botafogo, na conquista da Taça Brasil de 68. Daí ele foi emprestado para o Vasco e no Gigante da Colina ele fica conhecido como um jogador viril, violento, com chegada muito forte para cima dos adversários, tanto que num clássico contra o Botafogo ele se envolveu numa dividida com o Jairzinho Furacão da Copa, e parece que Jairzinho se deu mal nessa. O bicho não aliviava na dividida não, meu, passou, levou. Ele não perdoou nem o Jairzinho Furacão da Copa, rapaz. E ainda no Vascão ele foi campeão brasileiro em 74. E depois de um tempo ele acertou com o Flamengo, foi campeão carioca no rubro-negro, e depois ele acabou fechando com o Fluminense, mas acabou não conquistando nenhum título. E uma outra informação importante é que ele foi peça fundamental no Bangu de Castor de Andrade. Moisés Paulada, o xerife, é o primeiro zagueiro escalado. E para ter um equilíbrio nessa dupla de zaga, quem atuará ao lado de Moisés Paulada é um zagueiro técnico com uma excelente saída de bola, muito habilidoso, famoso ao longo da carreira por ser um jogador fantástico em lançamentos e bons passes. Estou falando dele, Valber. Ele que iniciou sua trajetória no Fluminense, daí em seguida ele acertou com o Fogão, foi jogar no Botafogo, depois de um tempo ele retorna ao futebol carioca, desta vez no Flamengo, aonde ele conquistou o campeonato carioca. E pouco tempo depois ele foi jogar no Vasco. E no Vascão, no Gigante da Colina, ele fez parte de uma época histórica do clube. Muitos dizem até como a melhor época da história do Vascão. Eu chamo de verdadeira Sele Vasco. Timaço, meus amigos, e muito campeão. Ele conquista o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a tão sonhada Libertadores. No ano do centenário do Vasco, hein? Daí depois disso ele volta pro Botafogo em 99, passa pouco tempo ele acerta com o Fluminense e no tricolor das Laranjeiras ele conquista a Série C. Conforme eu expliquei, um ponto de equilíbrio, Moisés bate de um lado, Valber dá o passe do outro. Meu amigo, zaga equilibrada, a técnica e a raça juntas na seleção dos 4 grandes do Rio de Janeiro.
Lembrando que para a zaga, a opção de Valber e Moisés é Renato Silva. E o lateral esquerdo que escala no vídeo é Júlio César, que inicia a trajetória no Flamengo, sendo campeão carioca. Depois de um tempo ele acerta com o Fluminense e conquista o Campeonato Brasileiro. Ele ainda atuou no Botafogo, foi campeão carioca com o Fogão, teve umas divergências com a diretoria e acabou fechando com o Vasco. E no Vascão, ele também foi campeão carioca. E para o Júlio César temos duas opções, que é o Leonardo Inácio e o Leandro Eugênio. E só lembrando que esta seleção está escalada num 4-4-2, com 2 volantes, 2 meias de criação e 2 atacantes. E o volante que escalo é Leandro Ávila, um baita volante que iniciou sua trajetória no Vascão, sendo tricampeão carioca. Daí ele jogou no Botafogo, fez parte da grande conquista do Brasileirão de 95 no Fogão, teve uma curta passagem no Fluminense e em seguida acertou com o Flamengo. E no Mengão ele também foi tricampeão carioca, conquistou a Copa Mercosul e a Copa dos Campeões. Ele até voltou para o Glorioso por empréstimo, mas depois acabou acertando com o Flamengo para a disputa da Libertadores. Um líder dentro de campo, um capitão histórico. Leandro Ávila é o primeiro volante. E outro volante que faz a dupla com Leandro Ávila é Vitor Beckenbauer. Vitor, que acabou ganhando esse apelido por conta de Tele Santana, pelo seu futebol versátil, começou no Flamengo e no rubro-negro foi multicampeão. Pegou toda a fase boa do Flamengo, a fantástica era Zico, a consagrada era Zico, que foi muito boa para o Flamengo, histórica, foi tricampeão brasileiro, conquistou o Campeonato Carioca, venceu a Libertadores e o tão sonhado Mundial de Clubes. Logo depois ele foi jogar no Vasco, também conquistou o Campeonato Carioca no Cruz Maltino, deixou o Gigante da Colina e fechou com o Botafogo. E no Glorioso ele fez parte da histórica quebra do jejum de 21 anos, na conquista do Campeonato Carioca de 89, que foi justamente contra o Flamengo. Daí em diante ele acertou com o Fluminense. E que dupla, hein, meus amigos? Leandro Ávila e Vitor Beckenbauer. Um meio-campo sólido, com muita técnica e disposição. E no meio-campo, na criação de jogadas, teremos esse equilíbrio também. Um meia que chega junto, tanto quanto um meia muito habilidoso. E o primeiro que escalo é Beto, mais conhecido popularmente no futebol como Beto Cachaça, que inicia a sua jornada no Botafogo, sendo campeão brasileiro, peça fundamental em 95, e depois de um tempo ele regressou ao futebol carioca e acertou com o Flamengo. E no Mengão ele foi tricampeão carioca, venceu a Copa Mercosul e a Copa dos Campeões, sendo que ele ficou muito identificado no Fla. Ele foi jogar no Fluminense, foi campeão carioca com o Flu, foi jogar no Japão, retornou ao Brasil e foi atuar no Vasco. Sendo que em 99 ele fez parte da conquista da Copa América com a seleção brasileira. Um meia muito bom na marcação e com bons chutes. Beto Cachaça é o primeiro meia da seleção dos 4 grandes do Rio. E o outro meia que atuará junto com Beto Cachaça é habilidoso, também foi campeão com a seleção brasileira, um jogador histórico. Onde ele passou, ele levou taça. Estou falando de Paulo César Caju, que teve início da sua trajetória no Botafogo, por lá foi campeão carioca, conquistou a Taça Brasil, que é o Campeonato Brasileiro de 1968, e após uma bela passagem no Fogão, ele até teve certos desentendimentos com a diretoria e acertou com o Flamengo. E no Mengão ele conquistou 2 campeonatos cariocas, sendo que antes de fechar com o Flamengo ele disputou a Copa de 70 no México, foi campeão com a seleção brasileira, fez parte daquele time histórico do tricampeonato mundial. Ele foi para o futebol europeu, retornou ao Brasil para jogar na máquina tricolor, no Fluminense. E no tricolor das Laranjeiras ele conquista o bicampeonato carioca. Ele depois jogou no Vasco, mas acabou não conquistando o título. O meia genial, o meia incrível, Paulo César Caju, fecha o meio de campo da seleção dos 4 grandes do Rio. Sendo que no meio de campo temos 2 opções, o Afonsinho e o Carlos Alberto Dias. E a dupla de ataque que escalo começa com jogadores que, olha, de fato tem muito amor à camisa. Os caras que honraram de fato o manto, declararam amor ao clube mesmo. Não, na verdade eles jogaram em diversos clubes, os caras rodaram pra caramba, jogaram em vários clubes aqui do Brasil, diversas equipes grandes. O primeiro atacante que escalo é Diego Souza, que no início de carreira defendeu o Fluminense, começou como volante.
foi campeão carioca no Flu e logo em seguida ele foi atuar no Flamengo jogando como camisa 10, ajudou o Fla na fuga do rebaixamento, venceu a Copa do Brasil e após passagens por outros clubes, ele acerta com o Vascão e no Vasco ele jogou muito, foi um meia muito habilidoso, conquistou a Copa do Brasil e depois de um longo tempo ele acerta com o Flu, acabou ficando por pouco tempo e anos mais tarde ele acerta com o Botafogo, sendo desta vez atacante. Jogou diversos clubes do Brasil e teve uma fase artilheira muito boa. Diego Souza é o primeiro atacante escalado. E o atacante que fecha essa dupla de ataque fantástica também passou por diversos clubes do Brasil e do mundo. É um baita artilheiro, mais de 800 gols na carreira. Para ser exato, 862 gols. Muita coisa, meu. Estou falando de Cláudio Adão, que iniciou seu percurso nos 4 grandes do Rio no Flamengo, sendo que no Fla ele foi bicampeão carioca, conquistou um Brasileirão, teve diversas idas e vindas, foi campeão carioca também no Fluminense, campeão carioca também jogando no Vasco, venceu o mesmo título atuando no Botafogo, sendo que no Fogão ele teve também diversas passagens, diversas idas e vindas no Flamengo, diversas idas e vindas no Botafogo, fora que ele jogou numa série de clubes ao longo da carreira, foram 27 no total. Cláudio Adão é o atacante que atua nesta fantástica seleção. E para comandar esta brilhante seleção, tivemos diversas opções de técnicos que passaram pelos 4 grandes do Rio, muitos bons treinadores, mas eu fico na escolha de 2 nomes. O primeiro dispensa comentários, é o Mário Jorge Lobo Zagallo, mais conhecido como o velho Lobo Zagallo, que foi campeão carioca com o Fluminense, foi campeão também passando pelo Flamengo. No Botafogo ele venceu um campeonato brasileiro, não conquistou títulos com o Vasco, mas é um nome bem lembrado até hoje, um técnico com uma história linda, comandou a grande seleção de 70, fez parte, acho que do comando de uma das maiores seleções da história do futebol, muitos dizem que é a maior de todos os tempos. Ele que ficou muito identificado no Rio de Janeiro, teve esse trabalho nos 4 grandes, onde passou foi campeão, sendo jogador, sendo técnico, coordenador técnico, enfim. Zagallo é gigante na história do futebol mundial. E um outro técnico que também pode comandar esse time ao lado de Zagallo, fez muita história no futebol carioca, é adorado e muito lembrado por todos que torcem para os 4 grandes do Rio. É o Joel Santana, que é mais conhecido como Papai Joel, que conquistou o Campeonato Carioca, seja por Botafogo, por Flamengo, Fluminense e Vasco. Fora que também ele teve outras grandes conquistas nos clubes do Rio, venceu o Brasileiro, Mercosul, um cara muito carismático e muito bem quisto pela maioria dos torcedores, muito bem lembrado, né, por muitas pérolas, por ser um cara muito engraçado e por estes motivos que eu escalo Zagallo e Joel Santana para formar uma dupla de comando técnico nesta brilhante seleção de jogadores que já atuaram nos 4 grandes do Rio de Janeiro. E aqui chega ao fim mais um vídeo no Fita. Agradeço por você que assistiu até aqui. Se gostou desse vídeo, eu peço por gentileza que deixe o seu like. Se não é inscrito aqui no canal, também peço que se inscreva e aproveite este maravilhoso conteúdo que faço de futebol, com histórias e curiosidades. Aqui tem vídeo toda semana, hein? Então, clica no botão de inscrever-se, é de graça e você faz parte do Fita Futebolística. Também para não perder novidade do que lanço aqui, clica no sininho, ative as notificações. Aqui embaixo vou deixar fixadas as redes sociais do canal, Instagram, Facebook, TikTok. Lá também posto conteúdos. Fechou? Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau! Até o próximo vídeo com mais histórias e curiosidades do nosso amado futebol. Fui!